أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, nós louva Allah que Deus, Criador e dono de todo o universo, Rei de dia de juízo final. Nós louva e também nele que nós roga bênção para nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com todos os profetas que passam antes do profeta Muhammad, com os sahabas, companheiros do profeta Muhammad, também que discípulos de aqueles profetas, que homens que ajudam como aqueles profetas na cheganta mensagem de salvação. E nós louva ele Deus também, peço dádiva que dano não pode estar na partilhar conhecimento islâmico que suma que nós sabe e esse para qualquer alguém. Suma que Allah subhanahu wa ta'ala e fala no Alcorão e fala a hora que gosta de pecador de ser humano e tá dadival com religião, e tá dadival com Islam, e tá dadival com coração, que gosta de aprender, gosta de ouvir assuntos islâmicos. Então, para aquela não louva ele Deus, suma que faz no grupo de aqueles gentes, então não cana cansa louvar para aquela, além de vida, que saúde e tempo que dá de vano sem esperar nada em troca. Então, nós estamos a falar de vida de grande sahaba que Osman ibn Affan. Osman ibn Affan, suma que não lembra só para recapitular. Osman ibn Affan não falava de como se personalidade, se forma física, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que fala se filha Ruqayya, antes Ruqayya vai para casa de Osman ibn Affan e fala-lhe como se vai tratar direito, para além de Budona Ibrahim alaihi salam, e que tem outro alguém que participa do papel, que tem outro alguém que participa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suma Osman ibn Affan. Seja na aparência física, também sem manha, sem comportamento. Então, Osman ibn Affan é grande exemplo que o profeta Muhammad tira. Na gente se fala Osman ibn Affan e alguém que mais parceiro fisicamente e também na manha, no comportamento. Osman ibn Affan é alguém que era tímido e alguém manso, que estava piatiu. E falaram que às vezes, se na papia próprio, tem que prestar atenção para ver que alguém que está grita assim na papia está papia baixa. E alguém que está vergonho, e além daquilo, e alguém de bom coração. E alguém de bom coração, de que ajuda manga de gentes, e ajuda mesmo muçulmanos na períodos de dificuldade, e ser na primeiro gentes que mais contribuem na Islam, na primeira fase de Islam. E chegou uma altura que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de tanto Osman ibn Affan pati e ajuda na batalha de Tabuk. Na batalha de Tabuk, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pediu ajuda, como que a gente não contribui para marchar para aquela batalha, porque era uma batalha fácil. Era marcha mais de 700 e tal quilômetros. Então precisava de comida, precisava de manga, coisas. Osman ibn Affan dá 950 camelo e dá também cavalo. E além de que Osman ibn Affan e vai na seca onde que vai ter aquelas bolsas de moeda que até tinha antigamente e cheguei cambiar diante do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Onde que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na passa mão naquela moeda e fala, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tussumunya e fala, wallahi ma darra Osman, na jura para Deus nada cana prejudicar jamais Osman ma fa'ala ba'da al-yawm, para tudo que aqui fazia hoje. Nada que por jamais prejudicar Osman para esse gesto que fazia hoje. Na fala de como Osman ibn Affan é alguém que tem se glória garantido. E mangar coisa Osman fazia e compra aquele fonte de Medina, de que dá para muçulmanos. Osman ibn Affan comprou terreno e dá para abrir mesquita. Mesmo Osman ibn Affan também. Além de que treino que compra Osman ibn Affan na tempo de Abu Bakr, o que a fome fazia, se caravana bem com comida, gente de Medina, aquele tempo não passa fome, Osman ibn Affan dá aquelas coisas tudo que tem
de Damascus, que comidas que tisse, que mercadorias que tisse, tudo é dado para saber lá, na caminho de Deus. Então, essa é outra parte do Osman ibn Affan, se bondade que tem, e alguém também que tem bom hábito, que está leitiu, e alguém que gosta de lei, e que consigo se bravura na batalha, na campos de guerra, e que consigo com bravura na guerra, mas sim, se vira como alguém que na primeiros árabes que se vira e se escreveu, Osman faz parte, Osman faz parte de primeiro alguém que escreveu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a revelação na orientado o profeta Muhammad na Makkah, no primeiro tempo. Então, Osman ibn Affan, esse hábito que tem e alguém que está lendo o Alcorão. E falaram como nessa história, e tem momentos, e tem dias que Osman ibn Affan está lendo Alcorão por dia, Alcorão completo. E tem narrativas também que falam de Osman ibn Affan, na cada noite, está firmava por noite e recitar Alcorão de ponta para outro. Então, Osman ibn Affan, desde começada, e tem sempre ligação com o Alcorão. Então, Osman ibn Affan, desde começada, tem essa ligação com o Alcorão. Logo, Osman ibn Affan, nesse califado, Uzaifa ibn Yaman, radiallahu anhu, se não lembra de Uzaifa, aquele alguém que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala, esse é alguém de povo que mais está guarda segredo. Então, Uzaifa ibn Yaman estava nas zonas de Síria, onde que grupo de muçulmanos contra, grupos de muçulmanos de diferente lado, diferentes zonas, contra, e hoje aqueles na recitar o Corão com diferente maneira. Para que normal, ora acabou cedo árabe de descendência, se o caseiro árabe, o camama árabe, o camama que a língua kumama, uma tem dificuldade na pronunciar algumas palavras na árabe. Então, o Dhaifa ibn Yaman, hoje aqui coisa, e vai diretamente Osman ibn Affan. E vai diretamente daqui falar na história de como o Dhaifa ibn Yaman, nica vai passar diretamente, vai mesquita, vai contra com Osman ibn Affan, e fala Osman, e falar só que firma para um coisa, e não cria problema na futuro. Osman fala suma que e fala faz maneira de corrigir gente está ler o Corão na dialetos, está na yara na palavras. Suma que nós sabemos, o Corão é um livro que tem versos de Alcorão, mesmo que falha, não letra pode mudar sentido de palavra que é como se fala. Só por exemplo, o Corão fala اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت خرجنا فلا أنعمت بس فلا أنعمت ومدا sentido de palavra orogo fala an'amta عليهم una fala de contentamento de Allah está riba de aquele jintis. Então orogo fala an'amtu buna refere a minha contentamento. Então para nós que só pode tirar tá pupui tu e tá aqui e pode distorcer o verso do Alcorão. Então é muito importante também nós saber coisas para não vira, para não entender como bom, para recitar o Alcorão de forma bonita, para mudar só uma letra, só muda. Pode ter cuidado, ou pode mudar uma letra, que letra pode mudar sentido diverso. Então é bom para não tomar cuidado com a coisa. Então, Osman ibn Affan, o que que coisa logo Osman ibn Affan manda pedir cópia de Alcorão, para se não lembra, no tempo de Abu Bakr fazia a compilação. Primeiro via que o Alcorão pudo e fazia compilado e pudo tudo é coisa lá compilado de capítulos, com versos e compilado tudo e fazia cópia de que Abu Bakr morre, Omar torna khalifa. Omar morre, se filha Hafsa, que é mulher do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele que guardava aquela cópia de Alcorão. Então logo Osman ibn Affan e manda chama Zaid ibn Thabit e manda chama aquele grandes aqueles que memorizaram o Alcorão na altura e manda chama eles tudo e proposta eles para poder fazer compilação de Alcorão, de que não fazer 5 cópias de Alcorão para destruído para tudo
áreas que muçulmanos conquistam. Então assim, e também é fazer no dialeto próprio Quraysh, no dialeto que o Alcorão revelado ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então assim que Osman ibn Affan e cria aquele cópias de Alcorão, daqui e manda recupera tudo aquele partes de Alcorão que gente tem que recita de uma maneira, cana recitava às vezes até yaraba na palavras, yara na versos que graves, como falava, dar um exemplo, e Osman ibn Affan acabou de fazer uma cópia, daqui destruir a cópia para tudo parte. Esse é mais um grande trabalho que Osman ibn Affan fazia, até aos aqueles que gostam de Osman ibn Affan, é por que gostam de Osman ibn Affan, mas é na lei o Alcorão compilado de forma a forma de Osman ibn Affan. Então essa grande idade para Osman ibn Affan para não ter acesso ao Alcorão que não tem aos, que não usa aos, e graças a esse esforço, que o esforço de Abu Bakr, Omar, com outros colegas, com outros companheiros, esse esforço que fazer, e Osman ibn Affan, depois, manga de anos depois, e fazer mais um grande esforço de que ajuda e dá autorização de fazer, de compilar, de fazer outros 5 cópias de Alcorão de que mandar para diferentes áreas, para a gente poder recitar Alcorão de si, nessa forma original, nessa língua, nesse dialeto original próprio. Então, essas virtudes de Osman ibn Affan, e suma hora que não fala de Osman ibn Affan, não fala desse primeiro, principalmente não fala desse primeiro 6 anos. Primeiros 6 anos de califado de Osman ibn Affan, e foi e cedo um califado onde que manga de áreas Osman na conquista. Osman na conquista diferentes áreas. Osman na cheganta Islam na outras partes do mundo que nunca gente próprios, árabes próprios esperavam de como Islam podia, aliás, que sahabas, seja árabe, seja não árabe, é que esperavam de que Islam não chega nele. Osman ibn Affan faz esse esforço e continua. Trabalho que Abu Bakr disse ao Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, trabalho também que Umar disse a Osman dá continuidade àquilo. Suma que não falava já, Islam chega até na partes de Grécia, Islam chega a Chipre, Islam vai ter Paquistão, Islam vai ter Índia, Islam vai ter China, no tempo de Osman ibn Affan. Esse para nós, Islam vem para Egito, o Islam vai ter Sudão. Depois, na Sudão, Osman ibn Affan dá autorização de para ter bem de tribos. Se que autorização de para muçulmanos e tem batalha que fazer perder homem nas zonas de Sudão, talvez o Islã ainda na bimba até Centro-África, se não fala talvez zonas de Congo, República Democrática de Congo, zonas que agora aos e Angola, porque tudo na Islã podia chegar naquele parte, mas Osman ibn Affan manda para trava conquista naquele lado, e assim que os muçulmanos para se conquista, e logo na outros 6 anos depois, e guerra interna kunsa dentro de muçulmanos que não bem sabe qual que é esse motivo como aqui kunsa, e que foi e quem que é responsável de tudo aquele problema que kunsa naquela altura. Então esse trabalho que Osman ibn Affan fazia, esse esforço que Osman ibn Affan fazia, aquele grande sahaba, grande companheiro do profeta Muhammad, de primeira hora, sempre está com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aquele homem que o profeta Muhammad tem bastante respeito para ele e tem bastante admiração para ele, Osman ibn Affan, e desse esforço, suma que não se vê, hora que conquista na facido, e que todo mundo que está agrada. E que todo mundo que está contente pelo sucesso desse companheiro. Que é normal. E hora que não fala de Islam, não tem logo outra religião que a gente está contente. Não tem, por exemplo, não tem judeus. Além da parte religiosa, que para além da parte religiosa, árabe e suma primo para eles, porque eles são descendentes de Ibrahim alayhi salam. Então, esta jubi para árabes bin na parte de Ismail, eles bin na parte de Ishaq, eles Bani Israel, que judeus. Então, durante aquele tempo que esta jubi vai despreza a árabe, esta jubi eles são povo que tem nenhum tipo de moralidade, povo que tem nenhum tipo de lei,
um povo que civiliza, um povo que tem nada, um povo que está vive pior do que Limária, por desculpar a expressão, e de repente aquele povo recebe um profeta, recebe uma lei, recebe uma civilização, e aquele povo na conquista e que religião que eles é ensinado, que religião na conquista e na chega nos cantos do mundo que o próprio judaísmo que chegava. Então, aquilo faz com que judeus ficam com ciúmes. Judeus ficam com ciúmes, que alguns seitas de parte do cristianismo ficam com ciúmes, mas principalmente os judeus, para pessoas que não sabem, e o Corão conta bem claro do como na dentro de gentes, na dentro de povos, o povo cristão tem mais simpatia para muçulmanos do que judeus com animistas. O Corão conta claramente de como cristãos não têm mais simpatia para muçulmanos do que judeus que animistas. Esse verso do Alcorão e coisa que não estou diretamente no dia a dia que nós vive, ora que nós vive com um cristão é diferente, ora que nós vive com judeu, com outras coisas. Então, eles judeus é que contente com a maneira que hoje Islam na fase, Islam na progredir, é que contente coisa de que coisa fazer planos. De que começar a fazer planos, começar a criar intriga dentro de muçulmanos. Era a única maneira de travar a conquista de muçulmanos. E para começar uma guerra entre próprios muçulmanos, ou que faça uma guerra entre próprios dentro de muçulmanos, que não faz com que fracassa. Então, Osman ibn Affan, se por menos 6 anos, e foi anos de glória, e nesses últimos 6 anos, lá que intriga com essa, suma que não se vê. Mas antes de nós chegar na intriga, para não lembrar só de como Osman ibn Affan, que era uma surpresa para ele. E que era uma surpresa para ele, para ver o profeta Muhammad sallallahu alaihi de vida, e conta Osman ibn Affan manga de segredos. E Uzaifa ibn Yaman, e alguém também que tu sumunha, manga de coisa para ver o profeta Muhammad contar a fitna, e contar que problema que tem que muçulmano na comunidade muçulmana que não acontece, e contar manga de segredo, Uzaifa. E Aisha, radiallahu anha, viagem tu sumunha de como o profeta Muhammad sallallahu e chama Osman ibn Affan, de que pui toca Osman ibn Affan na pito, e pui se boca perto a orelha de Osman ibn Affan. E papia com Osman ibn Affan, e papia aquele, e papia com Osman, e tarda na papia com Osman ibn Affan, e na contar coisa na orelha, o tan nota próprio Osman ibn Affan fronta. Osman ibn Affan pânico, encheu tudo, papia assim, suma que não se vê gente que tem cor, gente de pele claro, ora que tem qualquer pânico, ora que fronta, que ela te reflete na sua pele. Então Osman ibn Affan, que ora o tan nota próprio como e panta, o profeta Muhammad sallallahu na contar coisas que não vêm no futuro. O profeta Muhammad sallallahu na contar como que se califado, como que se fim nascedo. E Osman ibn Affan que coisa preocupar, e o profeta Muhammad o checava papel com Osman ibn Affan e falar ya Osman, e falar bobi, que como falou, e falar sim, minha orelha ouvi e minha coração certa. E fala o profeta Muhammad, minha orelha ouvi e minha coração certa. E tem manga de passagem de que o profeta Muhammad sallallahu conta claramente de como Osman ibn Affan é assassinado. Não tem outro hadith que o profeta Muhammad sallallahu que subiu montanha, ele com Osman, ele com Abu Bakr, com Umar, com Osman, de que montanha de Uhud kunsa terme. E o profeta Muhammad sallallahu fala uthbut Uhud. E fala Uhud keta fa innama alayka al-nabiyyin riba de bo está profeta wa siddiqun está verdadeiro e wa shahidain está dos mártires que sendo Abu Bakr e verdadeiro está dos mártires que sendo Umar com Osman. Umar matado, Osman também Nabi matado. Então esse hadith, dos hadiths que o profeta Muhammad sallallahu fala claramente de Osman ibn Affan, de que na contar se escusa se fim como aqui na cedo e na assassinado. E o profeta Muhammad sallallahu e que acaba só nesse profeta Muhammad sallallahu ainda faz outro hadith
além da passagem de montanha de Uhud, o profeta Muhammad sallallahu bias, isso aí, sempre estava na metade de sahabas, às vezes, e precisa desse momento também, esse tempo para estar só, para refletir na vida, para pensar, para fazer manga coisas, e precisava desse momento também só. Desculpa. E o profeta Muhammad sallallahu um dia, e sai de mesquita e vai diretamente ao jardim que estava perto da mesquita na Medina. O que vai para aquele jardim, Abu Musa al-Ashari, e bem para aquele jardim e falando a os nascido suma porteiro desse jardim para que ninguém incomoda o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam entra e que tarde Abu Musa al-Ashari e bem e hoje o profeta Muhammad sinta num fonte que estava lá, o profeta Muhammad põe pé dentro de água de fonte e sinta. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de repente ouve voz de alguém, suma alguém que me se bem para aquela área também. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala Abu Musa al-Ashari e fala vai dar siduno, vai dar boa notícia de sua entrada no paraíso. Então, assim que Abu Musa vai e chega e olha Abu Bakr. E fala Abu Bakr, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala para me dar boa nova de Jannah. E fala Abu Bakr entra e que tarde eu ouvi mais outro alguém e fala o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala Abu Musa e fala como vai fala aquele outro alguém de como que na bem também dá bom nova de entrada na Jannah. Então Abu Musa vai também e chega hoje Umar que na bem. O chega hoje Umar e fala Umar, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala para dar boa notícia de boa entrada na Jannah. Então logo Abu Musa entra com Umar. Depois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala e houve mais outro alguém, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala vai falar aquele alguém de como vai dar boa notícia e entra Jannah ala balha tusibuhu e fala na grande dificuldade. E fala vai falar aquele alguém como e entra Jannah ala balha tusibuhu e entra Jannah com grande dificuldade. Então, assim que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daquele nova para Abu Musa vai e que do outro alguém seca Osman ibn Affan. Osman ibn Affan, o que Abu Musa contar que recado do profeta Muhammad e dar autorização de entrar, o que contar ele, Osman ibn Affan rabide fala Allahul Mustahan, Allah que na ajudam. E entra, o profeta Muhammad mais bias e contar-lhe como entra, mas ainda tem dificuldade. Tio. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bias mais e chama Osman ibn Affan. E fala, ya Osman, e fala, Abu Osman. E fala, na falou coisa. Allah possível, Allah na bim vestiu camisa. Allah na bim vestiu camisa. E se rebeldes ou inimigos bim tirou despiu que camisa cabuceta. Se bim despiu que camisa cabuceta. Tenha paciência até hora que bim contra comigo. Falar, tenha paciência até hora que bim contra comigo. Para não lembrar hadith, este nasceu no último tempo que Osman ibn Affan bim vive, onde que inimigos bim matar Osman ibn Affan e falar, se você renuncia ao cargo de califa, não matar Osman ibn Affan resiste, tu quer matar. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falar de como cabut despique camisa, tu que bim contra comigo. Então esse mais hadith e tem manga de passagem que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam menciona a Osman ibn Affan. Então, suma como falava, por meio 6 anos, Osman ibn Affan, esse bano já hadith que Osman ibn Affan está já alertado de que na bem como que na cedo se fim. Problema que pode bem menten. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na outra passagem também fala assim de como Uzaifa ibn Yaman que fala que conta hadith. E fala o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala de como
fitina na bintem, problema na bintem dentro de muçulmanos. Melhor na voz e aquilo que se ainda na se casa e que pega a espada para a guerra. Melhor na voz e quem que se ainda na se casa e baixa a espada. Outro hadith fala, melhor na voz e aquilo que sinta e melhor que sinta na mais que firma e melhor naquele que firma. Aquele que firma é melhor naquele que anda. Aquele que anda é melhor naquele que pega a espada e vai guerra. Então, estudi, escuta lá, profecias do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daqui na conta Osman ibn Affan e na conta muçulmanos, mas não tudo muçulmanos. Hudhaifa ibn Yaman, que é alguém que guardava segredo do profeta Muhammad, que o profeta Muhammad conta até aqueles hipócritas de Medina, ele chama seu nome tudo e conta Hudhaifa ibn Yaman. E Hudhaifa ibn Yaman fala, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala de como fitina, problema dentro do umma do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dentro dos muçulmanos, e na kunsa na morte de Osman ibn Affan. Na morte de Osman ibn Affan, lá que problema na kunsa, e que problema cana acaba, e na tem desunião entre muçulmanos até vinda de Anticristo. Quer dizer, até vinda de Imam Mahdi. Imam Mahdi na bem, depois, para bem que Anticristo, escuta, Dajjal na bem. Então, Imam Mahdi nasceu de alguém que na bem reconstituir, escuta a comunidade, para bem reconstituir que califado de muçulmanos. É tudo que não há hoje propagandas, é tudo de política, Estado Islâmico, tudo que se vê como hadith fala de como Imam Mahdi que na bem, para bem fazer volta, fazer vivente que califado. Então, esse hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suma que não falava, hoje muçulmanos na conquista e que todo mundo que estava contente. Outros acabavam por ficar com inveja, principalmente judeus, para mudança que hoje, a mudança sociopolítica, é hoje a mudança religiosa, como que gente há algum tempo que na presta na converter ao islamismo, é hoje como que o islamismo na expande rápido, que coisa diz eles que coisa diz eles que inveja, que coisa diz eles é que conforma que aquilo mudança. É hoje uma mudança rápida que espera. Imagina povo que está jubando basuma gente que tem nenhum tipo de moral, uma sociedade sem moral, gente que está vive direito, gente que está conhecido só com mal vida, gente que tem nenhum tipo de que está adora pé, está adora pedra, está adora qualquer coisa, está adora fuga, está adora manga de diferentes coisas. De repente que elas têm uma orientação de Deus, de repente que elas têm um profeta que orienta eles, e têm uma religião, e que gente que religião não ganha força que é normal, gente fica contente, gente fica mal que aquilo mudança. E também que líderes que antes de Islã conquistar a área, gente que tem força, que tem poder econômico, que tem poder próprio na mente de sociedade própria, que líderes que de repente têm que prestar esse juramento a novos governadores que são árabes, gente que está juiba suma nada. De repente tem que eles que ser o líder tem que ser governador riba deles um árabe. É tudo o problema de tribalismo dentro deles. Como é que a minha seta para um árabe sair lá e vir ser o governador riba de mim? Mesmo que o governador é justo, maneira tão própria que os sahabas está vivendo, eles costumam aquilo vida de luxo, costumam aquilo vida de lambudo ou banado. O Islam está acaba aqui com coisas tudo. Islam também tem para pecadores tratado com igualdade, para a gente tratar de mesma maneira, para que ninguém adorado suma Deus, para que ninguém facido suma Deus. E bem que governadores que estão sentando na chão, distinguir terra na chão, sentando na chão, dobra pé, na come, mesmo sendo governadores. Até hoje que sistema muda. Eles olham aquele tempo que é cedo para governadores, gente que está andando, tem esses escravos que apoiam eles na canapé, dita na canapé, levado de um lado para o outro, na banado, na facido as coisas. Islam não acaba aqui coisas. Então aquilo tudo coisas que está dizendo eles revoltados, que contente, mesmo que submetido para governador, mas que contente que aquele tipo de
comportamento principalmente e bem ser alguém árabe que não bem manda riba de nós, povo que é despreza, que não tem nenhum tipo de interesse para eles. Romanos está despreza, judeus está despreza eles, Império Persa de repente eles que não domina, eles que não manda. Então, que coisa fazer com que manga gente fica inconformado com a situação. E também, dentro de habitantes, aqueles que não vivem, habitantes, e tem gente hora que o Islã bem, está tentando resistir. Está tentando resistir, que também se cria problema. E Islã tem se leis, hora como se desestabilizou a sociedade, Islã, Sharia, tem punições que está fazendo. Então, a hora que ele gente punido, gente que há anos e era gente que está honrado, de repente porta mal, yara, tem que punido, e alguém que está contenta, principalmente que a gente tem admiração para eles no tempo de ignorância, que está contente eles até com que queria que revolta dentro da sociedade. E outra coisa também é que contente de maneira que o bem está distribuído. Para ver, no tempo de Omar mudava o sistema de distribuição de bens. Ele próprio que beneficiava de naquele escuta para ver como e fala primeiros convertidos. Ora que coisas não recebido na pagado, ora que gente não distribui bens, que primeiros convertidos, primeira hora que elas não recebem mais do que segunda hora. E depois de que gente segunda hora, assim sucessivamente, aqueles que participam na Badr, aqueles que participam na Uhud, é mais não receber do que gente que participam na conquista de Meca. E aqueles que vêm convertidos só na Meca, assim sucessivamente, conforme era, conforme a altura que a boa abraça Islão, e comparando o tempo que eu vou fazer, comparando quem que mais abraça Islão cedo e que mais tem aquele regalias de que a boca bem converti último. Então, são eles zonas que começam a converter, zonas que começam a conquistado. Eu já que começam a entender como nós estamos sendo injustiçados, árabes mais na tratado bem de que a nós, de que começam a acusar Osman para manga de coisas que não bem chama também um som. Não can chama ele estudo, mas também não esforça chama alguns pontos que é acusa Osman ibn Affan. E, suma como fala, divisão de bens, de que acusa Osman ibn Affan na divisão de bens. Esse gente que converte, é que chega hoje a profeta, é que vive com o profeta, é tendo amor a coisas do mundo. É tendo amor a coisas do mundo, é tendo amor a bens. Então, sempre é cria problema, é cria junda de como Osman ibn Affan sendo injusto que eles, e também poder estar lá, mas que eles que não manda. Poder está lá, poder político está lá, mas que eles que não manda, outros gente que não manda, suma como fala, antes tudo cria aquela indignação dentro de, assim para falar melhor, e cria indignação dentro deles, embora para fora está finge de como é submeter, mas para dentro é caceta. Então, Osman ibn Affan, durante esse tempo, logo que o último Moisés Kusala é com faz criar calúnia. Primeiro que es gente que estava indignado que es Kusala é com criar calúnia. Mas é tudo criado por homem chamado Abdullah ibn Saba. Abdullah ibn Saba e alguém que está vivendo nas zonas de Yemen. Os judeus não vivem nas zonas de Yemen. E tem da parte de Yemen até hoje tem judeus e tem descendentes judaicos. Então, Abdullah ibn Saba, ele vive nas zonas de Yemen que é chamado Sana'an. Sana'an, naquela zona que Abdullah ibn Saba vive. Então, ele que assume a responsabilidade de criar guerra interna, guerra dentro de comunidade, dentro de muçulmanos. E assume que responsabilidade e começa a fazer esse trabalho. E começa a fazer esse trabalho de que e conseguir fazer para dentro desse trabalho que ele fazia, ele aqui cria problema até na gente vai reivindicar Osman ibn Affan, que reivindicação bem acabar na morte do Osman ibn Affan, que não está falando na história que é registrado, nenhum sahaba participa na mata Osman ibn Affan, nenhum companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam participa na mata Osman ibn Affan, que não é bem se bem na história. Então, a história é um bocado complicada, de que manga de historiadores tem evita
de falar de manga de coisas principalmente hora que chega na parte de Ali. Ora quando vem chega na califado de Ali, não tem que ter mais cuidado com as coisas soma que Imam Ahmad fala, e fala de como aquilo é era com Allah subhanahu wa ta'ala e livrando de não matar para não pegar a espada. Aquilo é era com Allah livrando de não matar, de não pegar a espada, de não tomar um lado. Mas que manda agora não can livrando língua também de papel de aquilo coisas, porque cria revolta dentro da comunidade. Então, porque cria também próprio que admiração que tem para alguns sahabas, ou que não chega na parte de Ali, na história de Ali, ou que não chega lá, porque cria, outros têm admiração para alguns sahabas, é bem obi, eta pensa, pronto, é obi sahaba, eta pensa, e gente como perfeito, eta diz que como eles e o humano, tem esses defeitos. Então, e por isso não há bem ter cuidado, mas na parte do Osman ibn Affan, não há bem em detalhe para não contar que acontece, como que calúnia criado para este homem que Abdullah ibn Saba. Então, Abdullah ibn Saba e começa a fazer viagem nas diferentes zonas que conquistado para muçulmanos. E começa a fazer viagens para aquelas zonas onde que começa a mostrar que novos convertidos defeito, ou é começa a mostrar eles, mostrar eles uma coisa que o Osman fazia, mas está muda, está conseguir virar sentido daquilo coisa engana a gente. Dos coisas lá, e bem, para aquele gente fala de como, e fala eles de como, e criam calúnia, e criam rumores de como Osman ibn Affan que participou na batalha de Badr. Se não lembra a história de Badr, Osman ibn Affan, e pôs esse nome, Abdullah ibn Saba, e fala de como Osman ibn Affan, como que a bobona seta, alguém que participou na batalha de Badr, pensei do bom califa, pensei do bom líder. Alguém que participou na batalha de Badr, como é que bom permite que ela para que ela seja o bom líder, enquanto e tem gente que participam na batalha de Badr, que elas que seja o bom líder. Então, que novos convertidos, hora que eu que coisa, é que entende, é que sabe o que é que passa, é que apunta, que ela coisa queria revolta na gente. Rumores coisa. De que Osman ibn Affan, sempre que coisas chegam na sua orelha, está firmando na mimbar, está firmando na púlpito, na mesquita, ou que não faz palestra, ele explica a gente, sempre que o rumor chega, ele explica a gente. Osman ibn Affan explica essa parte, que fala muçulmanos de como, a gente sabe mais e tem que papia para poder entender que novos convertidos. Osman ibn Affan, que é o motivo que pôde participar na batalha de Badr? Osman ibn Affan põe nome no grupo de gente que não participam na batalha de Badr. Mas se mulher está doente, que Ruqayya, filha do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou como Osman nunca permitiu para o bem para a batalha de Badr ficar para cuidar de uma mulher para estar doente. Osman ibn Affan que participa na batalha de Badr, o profeta que dá autorização de ficar na Medina para cuidar dessa mulher em vez de ir para o campo de batalha. Essa é a razão que foi Osman ibn Affan que participa na batalha de Badr. E a batalha de Badr acaba, o que distribui aquelas coisas que munições que o na batalha de Badr. Osman ibn Affan contaram no grupo de gente que participam na batalha de Badr e dado-se parte. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dividi e dá Osman ibn Affan se parte. Pensa, nessa parte, quem que tem maldade dentro do seu coração contra Osman ibn Affan, e se bem entender, Osman que como e nega vai participar. E põe nome para vai participar. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que falou de como que vai batalha para o mulher está doente, fica a cuidar de boa mulher. Aquele aqui motivo que põe Osman ibn Affan que participa na Badr. Depois o tempo passa e cria mais outra calúnia contra as coisas lá, Osman ibn Affan. Daqui fala de como Osman ibn Affan fugi na batalha de Uhud. Então, gente com mais papel aqui coisa Osman ibn Affan como que ser líder e alguém que fugi na batalha de Uhud. Então,
Para não jubi, jintes que não reclama de como Osman ibn Affan e alguém cure na batalha de Uhud. E jintes que mate batalha de Uhud. Jintes que vive com o profeta, é que conhece o profeta. Ela não só queria acusar de como Osman e cure na batalha de Uhud. Como aqui por ser o bom líder e alguém cobarde e cure na batalha de Uhud. Batalha de Uhud é fácil papia. De falar o chule alguém dedo falar de como cure na batalha de Uhud. O sinta na casa una papial. O está na metade de gente businta una papial. Bo casta na campo de batalha próprio possível. Que acontece? Que acontece de como muçulmano entendido como guerra acaba. E ganha a guerra porque gente de maca cure. Gente de maca cure. Outros muçulmanos e tirava já até essa armadura de guerra e ditanda. E tira essa armadura de guerra e ditanda. Aquilo era na recuperação, coisas que ficaram. E na recupera aqui cadáveres muçulmanos, com alguns com morre. E na recupera aquelas dentro do campo de batalha. Ninguém que espera de como Khalid ibn Walid na sair eles traz. Então, o profeta Muhammad sallallahu falava gente para gente ficar na montanha para proteger-se atrás, se retaguarda. E aquele gente que hoje aqui você entendido como bom, guerra acaba, não poderia. Não já gente outro gente na tirar armadura de guerra, assim que outro gente entendeu. É conzaria na montanha. O que é conzaria na montanha, afinal Khalid e presta atenção, aquele gente que está na montanha, hoje a maioria daquelas ria na montanha. Khalid ibn Walid dá volta a montanha e ataca aqueles que sobram riba de montanha e mata eles. Iria e ataca muçulmanos para trás. O que ataca muçulmanos para trás, aquele gente que parece e estava suma como é abandonar campo de batalha e cura de Makkah. E hoje muçulmanos atacaram a parte de trás, aquele gente que está é riba mais para trás. É riba e põe muçulmanos na metade. Então, que confusão faz? Outro não fala, profeta Muhammad morre. Outros grita. Cada quem escuta um ataque que surpreende eles, que é que espera. Manga gente escure de campo de batalha. E Osman, infelizmente, faz parte daquele gente que cure. Só que não se vê que todo pecador que consigo com guerra. E naquela situação, não imaginou a nós próprios não estar lá para que coisa aconteça. Que não seja uma reação. Talvez não seja pior do que Osman ibn Affan. Não é? Então, Osman ibn Affan cure de campo de batalha. Mas Osman fala eles de como? E fala eles que é boca lei al-Quran. Bocoja na suratul Al-Imran, bocoja Allah fala de como a voz que cure de campo de batalha, mpur da voz. Mpur da voz, não diz que se próprio que ele era o que vou cometer. Mpur dal, não diz que se que ele era o que vou cometer na campo de batalha. Então se Allah por dar na nós que era naquele campo de batalha, qual que é o problema, a voz que participa na campo de batalha, vou bem para o chuli no dedo, para falar de como não cure de campo de batalha. Se Allah próprio dentro do Alcorão e testemunha de como e por daquele gente onde Osman ibn Affan está incluído nele. Como que outro gente está bem, os novos convertidos está bem, queria jundado, metido coisas na cabeça, bem para bem, com essa reclama aquela a Osman ibn Affan. E outra reclamação também que faz Osman ibn Affan é falar, boca participa na esse que mais engraçado neles e fala Osman ibn Affan boca participa na Hudaybiyah na escola na Bai'atul Ridwan boca participa naquele juramento que a gente faz ne que puimon profeta Muhammad sallallahu participa nele estava nele mas a gente quando é ignorância de gente é capaz de raciocinar para saber como se pode aquele juramento acontece para ver quem para ver Osman ibn Affan. Que manda o profeta Muhammad sallallahu faz aquele juramento, onde que muçulmanos fazem juramento tudo, só hipócrita que nega fazer juramento, né, na gente que vai. Para ver quem? E para ver Osman ibn Affan. Porque o profeta Muhammad sallallahu fala Omar me se mandou para o vai fazer negociação entre nós que gente se Makkah vai permitindo para não entrar Makkah para não fazer no umrah, no rituais. Gente de Makkah nega, Omar fala profeta, esse é a opinião ou verso e revelação ou e como. Profeta fala de como esse é a opinião e fala então e que era para melhor Osman ibn Affan e alguém
Porque pertence a Banu Umayya. E gente de Banu Umayya, e gente que mandava dentro de Makkah, são Abu Sufyan, e fazia parte da Banu Umayya, e parente de, de Osman ibn Affan. E gente que tem força. E além de que lá Osman ibn Affan, se não lembra, não fala de como Osman, Mingeres até tapui bata papel que ser filho até aquele tempo, até fala ser filho amo suma que Quraysh ama Osman ibn Affan. Osman ibn Affan amado batando lá dentro de gente de Makkah. Por canta é coisa tudo Omar papia e fala profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e fala que manda no Osman e alguém que mais amado na nós para Quraysh. Mandar riba de coisas lá para vai fazer pensar ele mais está bem para esse assunto. Ocha Osman demora. Escusa lá. Rumores chega profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de como Osman prendido, Osman matado dentro de Makkah. Anta profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que hora ele anda e fala para cada quem faz juramento a sangue de Osman ibn Affan. Se no caso Osman matado, ele estuda e afirma para vinga contra morto de Osman ibn Affan. Anta, gente na reclamar como Osman ibn Affan que participa na Hudaybiyah, na Bayat al-Ridwan, naquele juramento que é fazer. Mas aquilo agora consiga de Osman, porque Osman que está na Makkah que juramento fazer pensando Osman morre. E o que é pui mão profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pui Simão direita e tira ele alça Simão esquerda e fala a mão esquerda não é fácil para representar Osman ibn Affan. Para nós, a honra que Osman tem, profeta Muhammad nasceu ausência, nasceu o que casta, profeta Muhammad pôs mão esquerda e falou, mão na pul ao lugar de Osman ibn Affan. E que gente, que rebeldes também falaram Osman ibn Affan, a boca participar na batalha boca participar na Hudaybiyah. Para nós, a ignorância, para nós, a falta de maldade dentro daqueles gente. E outra coisa que é acusar Osman ibn Affan é falar Osman de como queima cópias de Alcorão. Porque o que Osman faz? Se uma gente tem o Alcorão escrevido, cada quem cópia, outro que era árabe escrevendo que era na língua, era na pronunciação. E Osman ibn Affan, como eu falava já, e faz aquele cópia de Alcorão, logo aquele gente suri manda tudo quem tem cópia dessas coisas para recuperar aquelas cópias para queimar aquelas. Então, que é aquelas para não lembrar de como na civilização, por exemplo, aquele povo, se não fala de gente de zonas de Grécia ou gente de Chipre, parte da Europa, para outros gente, para queimar livro, isso uma humilha aquele livro, isso uma hora que queima coisa, isso uma hora que humilha aquele coisa, isso uma que respeita aquele coisa. É que entender como na Islam queima partes de Alcorão, ou para tomar Alcorão, para botar como a gente não faz isso, para tomar aqui parte o queima, e respeito para como que não faz aqui partes de Alcorão. Então, por que aquele Alcorão que contradição tem na língua, que outra gente não pronuncia na sem maneira, outro não pronuncia na sem maneira, para acabar aqui coisa, Osman ibn Affan faz uma cópia, e faz cópias, depois ele manda para recuperar aquilo que a gente tem, aquele cópias que tem, que casta bem fazido, escrevido, e era em algumas pronúncias, para queimar aquilo, para que cópia para recuperar aquelas para queimar. Então, fala Osman ibn Affan de como Osman cometeu um pecado grande. Osman queima o Alcorão. Osman queima partes do Alcorão. Osman queima cópias do Alcorão. E Osman explica eles qual que motivo que ele faz aquilo. E faz cópias na língua original própria de Quraysh. Depois ele manda aquilo outro coisa para cá, cria junda para alguém fala de como não, a minha cópia é melhor, nem essa é melhor. Para acabar aqui junda, para a gente aprender na língua só, para preservar naquela língua original própria que o Alcorão revelado. Então, e bom fé que Osman ibn Affan faz aquilo, mas a gente toma jubiço, pode o califa, como a gente toma cópia do Alcorão e queima. Como a gente toma cópia do Alcorão e queima. Que lhe falta Alcorão respeito. Então eles entenderam como Alcorão, Osman queima Alcorão e para ver como Osman falta no Alcorão respeito. E outra coisa também, a acusação que faz Osman ibn Affan, é falar Osman ibn Affan expulsa, cerca Abu Dharr al-Ghifari e cerca aquela de Medina. Então, Abu Dharr al-Ghifari estava nas zonas de Damasco, como Muawiyah, primo de Osman.
Estava lá. Depois, Osman ibn Affan recebeu mensagem de Muawiyah na fala de como é que você não entende outro que Abu Dharr al-Ghifari. Porque Abu Dharr al-Ghifari, suma que nós sabemos, pecadores tem que gente complicado que não está falando, é complicado, pecador complicado e difícil para estar aquele boca yangasa. Embora seja do Sahaba, mas tem essa parte também. Se não lembra Abu Dharr al-Ghifari, alguém que o profeta Muhammad sallallahu e está conseguindo sempre, está falando Kabul luta para ser o líder. Kabul ser o líder. E também fala bias Abu Dharr que fala Bilal, ou Bilal dá opinião. E fala Bilal, abo também filho de preta, filho de negra, bora dar opinião, riba de minha opinião. Então, esse para nós é característica, forma própria de Abu Dharr al-Ghifari cedo. Então, Abu Dharr, verso do Alcorão que fala de como ele interpreta verso do Alcorão interpreta de como Deus que este muçulmano para guarda nenhum centavo, nenhum cêntimo para poder guarda. Tudo para poder não ter nenhum poupança. Muçulmano que pode ter nenhum poupança. Ele que ele entende de como muçulmano que pode ter só que comer acaba. O que pode guardar nem dinheiro, o que pode ter nem nada na para guarda. Então, sahabas têm compreensão diferente, nós. Então, Abu Dharr, que hora, contradição naquele verso do Alcorão, Abu Dharr desentende de como verso que aquele aqui fala o verso é outro, que a maioria fala o verso como se fala de como buka pode guardar, buka pode ter nem poupança. Se verso próprio, se mesmo o Alcorão não fala de como, ora que buna morre, bu fica herança, para dividir desta tal maneira, esta tal maneira, esta tal maneira. Então, ora aqui não fala de como, ora que o muçulmano morre, fica herança, e se fala de como o muçulmano pode guardar alguma coisa e que morre, se a família beneficia, se não fala de herança, né? Então, entendendo, mas Abu Dharr continua nessa posição de como não. Logo, Jesus a Muawiyah manda Usman mensagem, fala, esse homem está ali conosco e can entender conosco. Jubi solução para esse homem, então, assim que Usman manda carta e fala Abu Dharr para Abu Dharr vir para Madina. Que ele vir para Madina. Hoje aquele chega a Madina, Abu Dharr continua naquela mesma posição na sua opinião dele. E desentende por completo e Osman ibn Affan fala, goste Abu Dharr, se o que importa, porque o bem cria problema dentro de Madina. Se o que importa, o trabalho vive fora de Madina, uma continua a receber que estatuto de combatente, ou que estatuto de sahaba que participa na tal batalha, uma continua a receber o estatuto de sahaba. Assim que Abu Dharr vai viver fora de Madina, Abu Dharr que bem cabapa e bem vive tempo que não vive lá e morre, se não lembrou que o profeta Muhammad sallallahu na marcha para a batalha de Tabuk, Abu Dharr ser o último alguém que não bimba para trás e atrasa. O profeta Muhammad sallallahu falece que to aqui rapare Abu Dharr e fala Abu Dharr buna vive, buna bem a bolso na solidão, também buna morre a bolso na solidão. Assim que Abu Dharr vai que essa família vai vive, Abu Dharr morre e bem calha aquele aqui morre, antes de morrer, fala assim, mulher se morre, também leva no caminho que a gente está passa entre Madina para Iraque, atual Iraque, o tá de tanto na corpo lá para muçulmano, se muçulmano na passa está de raça na corpo. Então assim que o corpo de Abu Dharr puro lá e calha de coincidência Abdurrahman ibn Auf na passa e fala esse corpo que eu e a família de Abu Dharr, Abdurrahman chora e fala o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazia a profecia e fala Abu Dharr na bem ele só na solidão e na morre na solidão, essa profecia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então assim que Abu Dharr depois do tempo do Osman que bem morre na zona que vai viver nela. Então a gente também queria mesmo calúnia a nome de Osman, na falar de como Osman cerca Abu Dharr de escusá-la. Outro calúnia mais que cria, outro problema que cria Osman ibn Affan, é falar Osman ibn Affan proibidintes de baquear-se, largar-se de limárias não parte de Madina, que é chamado Al-Hima. Al-Hima é uma zona que Omar cujiba, um terreno, uma zona que cuji, e por que zona só para camelos cuidados, gente que dá simola, que dá sadaka de camelos que não prepararam para ser batalha, só camelo próprio de Estado Islâmico que não estava naquele lado. Para poder evitar de esse camelo, para que um dia bem tenha problema, ou alguém bem falar com manhã camelo de lá, ou confusão tem. Então Osman ibn Affan
Umar fasiki kusa. E Osman ibn Affan nesse tempo ia aumentar aquilo que eu bem nesse tempo, uma que não se conquista mais tem, bens mais entra, e aumenta aquele terreno, daqui proibidintes de jagasi tomase camelos e fala ninguém mente nem limárias, mas nunca está permitindo limárias para entrar naquela área. Porque a área que é preservado só para limárias que é dado para Estado. É falar de como Osman ibn Affan proibir gente de Medina lado de puise limária. Esse para nós, Osman ibn Affan fala de como ninguém me probe na minha escola lanka tá levando limárias lá. E outro escola também é falar Osman ibn Affan de como Osman raça 4 raka na Hajj. Que se na Hajj, na Arafa, Osman raça 4 raka e profeta raça basou 2 raka. Osman ibn Affan fala eles de como a mim raça 4 raka vou tentar considerar a cabeça de localidade. A partir de aquele tempo não considera a cabeça de como a mim de Maca. A mim vive já na Maca. Talvez eu poderia ter casa na Maca, que de vez em quando está vai para lá. Então, eu falo de como está considerando a cabeça uma habitante de Maca, como não raça, não está considerando a cabeça assim bem Hajj, suma visitante. Mas sim está considerando a cabeça uma alguém de Maca, que ela comanda. E uma interpretação de Osman, que manga de sábios a os, é que concorda aquela ideia de Osman de fazer 4 raka, é falar mesmo com o ser do peregrino, mesmo com o ser de Maca, a partir do momento que o ser do peregrino, na Arafa, você tem que raça 2 raka, você tem que repartir buraka. Mas Osman faz 4 raka, ante aquela tese, Osman explica eles, mas é desentendido mesmo. É falar Osman de como não, eles é por Osman que pode fazer aquilo. E também fala Osman de como, vou fazer 2 azan na sexta-feira. Vou chamar 2 bias, vou mandar para bater chamar 2 bias na sexta-feira. Osman fala eles de como, que mandar me mandar para chamar 2 bias na sexta-feira. Porque no tempo de Omar, bias Osman estava na feira, na mercado. Estava no mercado e na Bindi, e tinha uma sexta-feira, tempo que Osman sai do mercado, para ir para Sicau, para ir lá, para ir para a escola, ele chega para o mesquita, Omar falando como, Osman é esse yabo, como que atrasa? Para se casa calunho para a mesquita. Osman explica que mandei atrasa, ou seja, Osman bin sai do escola da Khalifa, e faz 2 chamamentos. Chamamento está fazido dentro do mercado, na feira. Outro chamamento está fazido na mesquita para alertar gente de mercado. Ante aquilo te se embruta problema. Ninguém gosta também, falou Osman ibn Affan de como Osman Kadibri faz aquilo e queria manga de escusar. E acusa também Osman ibn Affan de como Osman ibn Affan abusa riba de Ammar ibn Yasir. E abusa riba de Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir, se não lembra que se pape que se mameceram o primeiro gente que mataram para o bem do Islã. Então Ammar ibn Yasir, e tem coisas que discordam politicamente com Osman ibn Affan. Dia ele vai com o Osman ibn Affan, ele com Saad ibn Abi Waqqas. O que chega e fala, e hoje alguns trabalhadores de Osman, e fala, Mr. Papia com Osman, que ela vai e fala Osman fala eles é que importa, é também outra hora para estão ocupados as horas. O que ela vai conter o recado, Saad ibn Abi Waqqas fala, está bem que tem problema, que ela vai. Ammar ibn Yasir nega far e fala de como ele cana vai, Osman tem que bem e tem que dizer que na fasi, para bem e bem atender. Soma ante eles suri primeiros convertidos na Maca. Então, Osman ibn Affan, que hora fala, o rapaz fala de como mas fala de como é que tem esse tempo vai o bem não que hora junda e bem tem problema de que rapaz da Ammar ibn Yasir e Ammar ibn Yasir vai que coisa bem criado bruta de coisa como Osman ibn Affan que dá os ordem para aquela tortura para aquela suta Ammar ibn Yasir. Então Ammar ibn Yasir Osman ibn Affan fala gente se fala a mim se dentro me de como rapaz yara que deve fazer aquilo. Mas também, se Ammar ibn Yasir tem aqui problema, e tem aqui coisa que guarda aqui rancor, a linha curva, a linha costa, para tornar. A linha costa ali para tornar, e que precisa criar problema. A linha costa ali para tornar, se no caso, guarda ainda aquele rancor. Então, e mais outro escuta que fala Osman ibn Affan, falar de como, fala Osman ibn Affan de como,
para mudar governantes tem que mudar. Só que falava é que concorda com manga de escusa lá, com manga de governação, governantes que mandaram é que concorda. Ante pediu Usman ibn Affan para trocar aquelas. Usman ibn Affan fala, está bom que tem problema, vou dar tempo para analisar para fazer. E Usman tá mandava sempre outro alguém, outro sahaba, mas mesmo assim que está contente, que acusa Saad ibn Abi Waqqas. Imaginou sahaba e acusa Usman de como Saad ibn Abi Waqqas radiallahu anhu, primo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na parte de imame, de como aquela capo de raça. Aquela capo de raça. Então, para não olhar sem maldade, esse é trabalho que os judeus na faz calúnia que entra dentro das coisas que Usman cana controla baja. E calúnia riba do outro, e uma coisa riba do outro, rouba de outro. E também acusa Usman ibn Affan de como Usman tisi irmão desse papel Al-Hakam ibn Abil As e tisi kila para Makkah, para Madina. E tisi kila para Madina, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o que conquista Makkah, é tal irmão de papel de Usman ibn Affan. Se não lembra Usman, único alguém que torturou Usman ibn Affan, o que Usman se abraça Islão. E é tal homem. E o profeta Muhammad era inimigo próprio de muçulmanos. O profeta Muhammad conquista Makkah e fala, nunca deu permissão para viver dentro de Makkah, para poder vir criar problema. Então, tempo passa, depois de 20 anos, Usman ibn Affan e irmão desse papel que ele vem fazer, e tem batan e irmão desse papel e tem batan esse filho que é do Marwan, que esse tio Al-Hakam ibn Abil As, que Marwan ibn Al-Hakam, se primo, que é aquele tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menino ainda, o que esse papel na vai para Taif, e vai junto, Usman ibn Affan, com o tempo ibn me achar como que irmão desse papel arrependi para esse comportamento que fazia, então ele autoriza aquela para aquela riba, para aquela bem vive na Madina, até falar de como kuna tisi, irmão de papel, para bem na Madina, alguém que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerca falava como é que pode viver na Makkah, como kuna autorizava para bem viver na Madina. E riba de aquilo, Usman ibn Affan tem uma afinidade que se primo, que é do Marwan, e tem uma afinidade que ele porque ele perto ele que ele está fazendo para algumas tarefas, e está mandando para fazer alguma tarefa, e fala Usman ibn Affan de como além de aquilo, ele gosta de criar nepotismo, uma favorização da família. Na Damascus, a família que está lá. Muawiyah que está na Damascus. Na Muawiyah agora acusa Usman de nepotismo. Muawiyah, quem põe Muawiyah na discussão ali, Umar é Usman. Até falar que ele como buna fazer nepotismo, uma favorização da família. Ali bote esse Marwan, o bem põe perto bo. Usman fala mas Marwan, se profeta que cerca Marwan, que fala Marwan que por vive. Quem que fala esse papé, Marwan que tem nada a ver com aquilo, ele fala não, mas uma fazer nepotismo põe Marwan perto de bo. Então, Usman ibn Affan, acusações que fazer, ele vai chegar a ponto até de falar Usman, botar favorizou a família. Botar favorizou a família, o que está favoreceu outro gente, sobre a família que não cuide, buna põe perto bo, para ver. E tem batan outro se primo que Abdullah ibn Abi Sahr. Esse era batambe dos gente que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Makkah, que fala para como se aquele espanhado é capuri por dado. Mas bem me pediu Usman de que vai para tia de profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e pedir para que elas pedir profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e por dado ele é Abdullah. E Abdullah faz grande trabalho para bem manter a reconquista de Alexandria. E manter a reconquista de Alexandria, onde quer conquistar Alexandria, e ele faz bom desempenho, e alguém que ser o comandante que conquista até Sudão. E conquistar até Sudão, e a gente testemunha como depois de abraçar o Islão e contribuir ser um pecador que muda por completo, entregar 100% ao Islão, e o que morre pedir Deus e fala Deus, suna matando depois de salatu subhi, depois de Fajr, salat raça de madrugada. E assim, exatamente que morreu, que acabará essa madrugada e bem morrer depois. Esse é Abdullah ibn Abi Sahr. Então, esse é alguém que conquista até zonas de Sudão do Sul. Esse é alguém que desce, se escuta lá para ver, o que está nas zonas de Egito, é falado como não, ela bocuja o primo que é do Abdullah,
pensei de escutar não me pode trocar. Ele fala, Usman fala eles quem que bom me faz. Ele fala ribantano Amr ibn As. Para Amr ibn As volta bem ser no governador. Usman fala eles que tem problema. Usman manda Amr ibn As e vai trocar esse primo que está lá. Então na pior coisa que acusa Usman ibn Affan é acusar Usman de nepotismo. E irmãos, para não jubi, até qual ponto que é calúnia vai chegar nele, na acusa Usman de nepotismo. De como Usman e preferiu sua família de que escusar. Para não jubi, para não meia politicamente, e gente na Quraysh, politicamente, e gente mais conhece política. Mesmo no tempo de ignorância, mesmo na dar nadwa, e gente está tomando a decisão. Dentro de Makkah, Abu Sufyan que está lá. Não é? Abu Sufyan era quem lidera a Banu Umayya. A Banu Umayya é tribo grande, gente que tio, e dentro dele, gente que se bilhei, se escreve cedo. Então, gente que participa na Atena, que liderava já essas coisas. E normal é ter que acesso, é ter que ler as coisas lá, tudo é tomar, é falar Usman ibn Affan, na fazer nepotismo, Usman na cuidação, na pertunição sua família, acaba tirando que ele fala Usman ibn Affan, botar ajuda a família. Usman fala eles como a mim está ajudando a família, porque a boa se a mim antes de ser o califa, a mim alguém milionário, a mim alguém rico. Então assim tem, imagina o que jovem está ajudando gente que fazia os com beijo de perto do muro. Usman estava já nasceu 80 e tal anos, 80 na busca de 80 anos, 82 anos. E falando, imagina os com perto do muro, se o que jovem está ajudando gente. Imagina o Usman que aqui ajuda, que o profeta Muhammad sallam jura e fala de como Usman que aqui ajuda a gente e que precisa de preocupar para nada. Então, é acusado de nepotismo, Usman dá explicações que nada mesmo assim, é desentender, é como se percebe que o Usman me se fala eles, é continuar na ser escusada. Então, não está para ali. Espera para como não chega na parte de assassinato de Usman ibn Affan, mas já que não menciona alguns pontos que é acusa Usman ibn Affan, na outra parte não está explicado como é que a gente marcha, como é que é bem ter Madina, que é que aconteceu e acabar na morte de Usman ibn Affan, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na pedi, não tem paciência não partilhar, para não prestar bem atenção, essa parte de Usman ibn Affan, porque é muito importante, essa parte de fim de vida de Usman ibn Affan e também início de Ali, com o fim também de Ali, para ver que grande problema tem a os que não tem sunita, xiita, e diferentes alas que não tem dentro do Islã e com nessa altura. Então é preciso quem me se conhece Islã, quem me se sabe as coisas para cá, amanhã, vou enfrentado por alguém que e por ser não muçulmano, e por ter até ser um muçulmano, mas ser de ala diferente de bom, e confrontou que coisas boca tem maneira de responder, vou ficar manga de muçulmanos aos que se como que xiita, sunita, como que kunsa, como que rebeldes kunsa dentro de Islã. Então é muito importante para não prestar atenção nisso, para não partilhar, para não aprender que coisas que acontecem, como que acontece e como que as coisas elas viram e bem chega na desgraça que os muçulmanos chegam nele de que o califado bem acaba para desaparecer e na pedir tempo paciência para não aprender, inshallah. Então tá para ali até outro dia. Assalamu alaikum.